tarde a todos. Que Jesus, os Espíritos amigos, possam nos amparar nas nossas reflexões desta tarde. O pequeno Zacarias era um menino adorado por todos, pela sua família, pelos vizinhos. Ele era muito obediente. Toda a vizinhança o estimava muito, por ser ele sempre pronto a servir, além de ser muito delicado no trato com as pessoas e com os animais. A mãe do menino chamava-se Esther, e era moça ainda, era bastante jovem. Seu pai, Joebe, tinha 30 anos e trabalhava nas lides do campo da lavoura. Enquanto o pai trabalhava, Zacarias ajudava a mãe nos afazeres de casa, estudava. E o Jacob, certa vez, foi obrigado a fazer uma pausa nos serviços da lavoura do campo. Esther adoecera muito, e a doença se tornou muito rápida. Os recursos que a família tinha eram poucos, não tinha como procurar os serviços de um médico. Joebe estava muito aflito, não sabia o que fazer. Assim, passavam-se os dias e cada vez agravava mais a saúde de Esther. Ele começava então a desesperar-se. O que ele poderia fazer naquela situação angustiosa? Zacarias participava dessa preocupação do pai, estava muito aflito. Muitas vezes se escondia pelos cantos da casa para chorar, longe dos olhos do pai e da mãe. Certa manhã, em que o sol brilhava no chão de Betânia, Joebe disse então ao seu filho: Zacarias, meu filho, eu não sei mais o que fazer. As ervas daninhas estão tomando conta da nossa lavoura. Não sei o que fazer. Não sei se fico com sua mãe ou se vou até o campo trabalhar. O menino então disse: fica junto de mamãe, enquanto eu irei substituir-te na lavoura. Mas como assim, filho? Você ainda não tem 10 anos, como que poderá realizar esse serviço árduo? Não pense nisso, meu pai. Não te aflijas, porque tudo irá correr bem. Mamãe vai ficar boa logo. Quem te disse isso, filho? E um brilho de esperança tomou conta do olhar de seu pai. Joebe ficou muito impressionado pela segurança, pelo tom firme da voz de Zacarias. E o menino então observou essa alegria do pai e disse: tenho pedido muito ao Nazareno para curar mamãe. Mas onde encontraste? Disse o pai. É tão difícil encontrar Jesus. Onde você o encontrou? Eu não o encontrei pessoalmente, disse o menino. Faço meus pedidos através das minhas orações. Entretanto, disse seu pai, desalentado, ele ainda não apareceu. Mas aparecerá. Assim me diz o meu coração. E pegou a enxada e se foi para a lavoura. Dentro de pouco estava a caminho da roça. A tarefa daquele primeiro dia foi muito árdua, deixando as suas mãos cheias de bolhas e avermelhadas. Doíam muito as suas mãozinhas. Mas ele não parava de trabalhar. Ele estava muito feliz por ser útil a seu pai. Durante as horas de serviço, o seu pensamento sempre estava com a sua mãe. Como estaria ela? O que aconteceria com ela? E firmava seu pensamento impresso ao Nazareno. Mas e se Jesus não atendesse o seu pedido? Não, ele não iria pensar aquilo. Aquilo estava o afligindo muito. Ele tinha certeza que Jesus iria lhe ajudar. No final da tarde, à tardinha, ele regressava ao lar. Aos 100 metros de sua casa, ele encontrou-se com um moço, muito bonito, muito belo, que lhe tomou as mãozinhas machucadas e a beijou com ternura. O menino ficou encantado com aquele moço, ficou maravilhado, e um misto de alegria e de timidez tomou conta dele frente ao desconhecido. Então o jovem disse a ele:
Zacarias, tua mãe está salva. Ela deve agradecer o fato ao teu coração de filho abnegado. Aquele homem alto, em cujo olhar Zacarias contemplava uma luz brilhante, falou ainda: há muito tenho escutado as rogativas de tua alma, porém esperava o instante em que o primeiro sacrifício saísse de tuas mãos, porque somente aquele que se dispõe à ação dentro do amor é que Deus, o Pai misericordioso, permite as grandes bênçãos. É preciso fazer alguma coisa para merecer o olhar de bondade do Pai. Zacarias compreendeu então que estava diante de Cristo e se jogou de joelho aos seus pés, beijando-lhes as sandálias rotas. Jesus então o levantou carinhosamente e disse para ele: retorne ao seu lar. E o menino então saiu correndo até o seu lar, com os olhos marejados e o peito arfando em soluços incontidos. E ao chegar em sua casa, sua mãe lhe recebeu, com um sorriso nos lábios, com um brilho no olhar, porque a saúde lhe fora restaurada. Muito já se tem dito e falado a respeito da prece, dos seus benefícios. Mas longe ainda estamos de entender e de compreender o seu alcance, que transcende tudo o que podemos avaliar. A oração deveria fazer parte do nosso dia, da nossa vida. Orar nunca deveria ser o último recurso, mas o primeiro recurso da nossa vida. A prece movimenta profundas forças que concorrem para reverter quadros de enfermidades, quadros de tristezas, quadros de desânimo em nossa vida. E em sua passagem pelo mundo, Jesus se notabilizou pela pureza, pela bondade e pela sua sabedoria. A meditação sobre sua vida é sempre salutar. E um aspecto interessante que nós devemos observar e refletir consiste no hábito que Jesus tinha de orar. Nas mais diversas oportunidades, Jesus se afastava da multidão e ia orar, ia fazer as suas preces. Nas mais diversas oportunidades, ele buscava a se conectar com o Pai, buscava se conectar com Deus. A pedido dos apóstolos, ele também lhes ensinou a oração dominical, lhes ensinou o Pai Nosso, que é uma prece que resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo e para com o próximo. Uma oração que Jesus nos deixou, é o seu legado para todos nós. Mas o que é a prece? Nós fomos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo algumas sugestões de Jesus a respeito da prece. E os Espíritos nos dizem que a prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta, é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. No capítulo 26, os Espíritos nos dizem que a prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Também nos dizem, lá no capítulo 27, que é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Também nos dizem que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões, filha primogênita da fé. Ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Também, no Livro dos Espíritos, na questão 659, os Espíritos nos dizem que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele,
é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, por meio de uma prece sincera, é possível uma comunicação com o plano espiritual para louvar, manifestando admiração e confiança em Deus, para pedir por nós ou pelos outros, mas também para agradecer pelo que temos, pelo que conseguimos, pelo auxílio que recebemos. Mas e nós? Nós sabemos o que pedir na prece? O que nós devemos pedir na prece? Em Mateus, no capítulo 26, há uma passagem do Cristo que antecedia as suas dores supremas no Calvário, que nos diz assim: Pai, se quiserdes, afasta de mim este cálice, mas acima de tudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Isso demonstrava então que o Mestre, que as leis naturais são sábias e justas, e que são aplicadas indistintamente. Assim, nós não devemos pedir milagres nem prodígios, mas pedir força para podermos passar pelaquilo que necessitamos, com coragem, com humildade, com paciência, com fé, com resignação. É isso que nós temos que pedir na prece. E é importante que, no caso de se pedir algo, que seja algo justo, possível e benéfico, porque nós não sabemos o que é necessário para nós, o que é justo para nós, o que é bom para nós. E a perseverança dos nossos pedidos, das nossas rogativas, também tem que ser levada em conta, estar presente, através da certeza do que a gente quer. Nós temos que saber o que nós queremos para pedir a Deus, ter a certeza e a perseverança de fazer os pedidos. Nós temos que entender que a prece não derroga as leis divinas, mas pode acioná-las a favor de quem ora, pela sintonia com o bem. Toda vez que nós oramos, nós entramos em sintonia com as forças do mais alto. Então, através da prece, elas são captadas energias fortalecedoras, além de atrair bons espíritos que podem intervir a favor de quem ora, se as leis divinas assim o permitirem. Há aproximadamente uns 10 anos atrás, nós vivenciamos na nossa família, no nosso círculo familiar, um processo de doença em uma pessoa da família. Talvez tenha sido o primeiro momento em que a gente teve contato com alguém da família com uma doença. E o tratamento dessa pessoa foi um tratamento bastante difícil. As consequências do tratamento, enfim, as contraindicações do tratamento deixaram ela muito sensível, muito sensibilizada, deixaram ela muito enfraquecida. E uma tardinha, assim, quase noite, eu fui visitá-la. E chegando na sua casa, me disseram que ela estava no quarto. E eu entrei assim no quarto, estava tudo escuro o quarto. E ela estava sentada em uma poltrona, acomodada numa poltrona, com a mão assim sobre o corpo. E eu achei que ela estava dormindo. E eu fiquei olhando para ela. Nesse instante ela abriu os olhos e eu disse: eu te acordei, tu estava dormindo? Ela disse: não, eu estava orando, eu estava fazendo as minhas preces. Quando eu estou muito aflita, quando eu vejo que vou perder as forças, eu faço uma prece, que isso me acalma. E isso me ajuda até a minimizar as minhas dores. A oração incentiva-nos ao diálogo com as forças superiores, com o amor de Deus que nos sustenta os dias e alimenta a vida. O poder da oração nem sempre será visto nas ocorrências externas, tanto quanto desejas, mas sim em tua renovação, na vida íntima, para que a paciência te socorra e a humildade te ilumine,
a fim de que aceite as leis de Deus. Para essa pessoa, as orações que ela fazia não auxiliaram na saúde do corpo físico. Ela acabou desencarnando. Mas com certeza as preces auxiliaram ela na renovação da sua vida, da sua vida íntima. Por quê? Porque isso lhe acalmava. Isso lhe dava uma certeza de que ela não estava só, que ela recebia sim o auxílio. Talvez não o auxílio que ela esperasse da cura do corpo, mas a cura da alma. André Luiz também no livro Conduta Espírita nos diz assim, que a oração acima de tudo é sentimento. Quando nós oramos, nós precisamos colocar o nosso sentimento na prece. Quando nós trabalhamos com as crianças na evangelização, que a gente sempre trabalha sobre a prece, que iniciamos o encontro de evangelização com uma prece, a gente sempre pede para eles, quem gostaria de fazer a prece hoje? Prof, mas o que dizer? Como fazer a prece? Diz o que tem no teu coração, o que passa no teu coração, o que tu está sentindo. Isso é fazer uma prece. Mas, será que todas as nossas preces são sempre atendidas? Será que tudo que nós pedimos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, nós alcançamos? No Evangelho de Marcos, tem uma passagem que Jesus diz assim, o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Com base nessa afirmativa, nós podemos entender que toda e qualquer oração deve ser atendida. Mas muitas vezes nós não temos o pudor de rogar a Deus a satisfação das nossas fantasias e dos nossos caprichos. Ou então pedimos que a morte, que o desencarne de alguém seja poupado. Ou talvez rogamos uma vida tranquila, ao abrigo de imprevistos, de desastres, de sofrimentos. Podemos imaginar que todo e qualquer problema se solucionarão com uma simples prece, um simples pedido. Mas nós esquecemos da lei do trabalho para se lançar simplesmente um pedido. Muitas vezes desejamos facilidades, sucesso sem esforço. Mas nós também precisamos lembrar de outra rogativa de Jesus, que é no sentido de ser necessário tomar a própria cruz, ou seja, fazer a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Com certeza, Jesus, Deus, os Espíritos amigos nos ajudam. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós devemos analisar a rogativa dos nossos pedidos. O que nós estamos pedindo? Será que nós estamos suplicando em nome de Cristo ou das vaidades do mundo? Será que a título de orar nós não estamos só nos queixando ou reclamando? Pedir em nome de Jesus implica também em aceitar a vontade de Deus, que é sábia e justa. Essa rogativa tão especial pressupõe a entrega do próprio coração. E quem entrega ao divino amigo sabe se contentar ou aceitar com aquilo que lhe é concedido, com o necessário. E nessa entrega reside então o segredo da compreensão perfeita da sublimidade do amor de Deus. Deus não nos envolve em sofrimento, em padecimento, com o propósito de nos ver sofrer. Muito pelo contrário. São essas experiências, muitas vezes dolorosas, que nos ajudam na nossa depuração, na nossa evolução, no nosso crescimento. São elas que nos propiciam a superação do estágio infantil
que o nosso espírito ainda se encontra. No livro Os Mensageiros, André Luiz nos diz: não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos a esperança divina e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Então vejam a importância, a magnitude da prece. Por isso que a prece é um amparo para nossas almas. A oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. E os espíritos também nos dizem que o que Deus nos concederá, sempre se pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que fala sobre a eficácia da prece. Esses dias eu conversando com uma amiga evangelizadora, e ela tem 2 filhas, 2 meninas que vêm na evangelização. E ela tinha uma atividade, tinha uma palestra para fazer e estava se preparando. E as meninas por ali, como toda criança saudável, correndo, brincando, fazendo bagunça. E a mãe olhou para elas e disse: meninas, procurem se acalmar, a mãe tem uma atividade para fazer hoje à noite, tem uma palestra, a mãe está ansiosa, a mãe está nervosa. E a menina mais velha olhou para ela e disse: mãe, faça uma prece. E a mãe olhou para elas assim, e ela disse: mãe, faz uma prece. Eu, na minha escola, um dia eu tinha que me apresentar para 350 pessoas, uma apresentação da escola, e eu estava muito nervosa. E sabe o que eu fiz? Eu pedi para a professora para mim ir no banheiro, e convidei 2 amiguinhas, 2 coleguinhas minhas, e fui até o banheiro, e eu fiz uma prece para que Deus me ajudasse. E ajudou, minha filha? Ela perguntou. Sim, mãe, eu voltei lá e me acalmei e fiz a apresentação. O que mudou nisso? Olha só, né? Essas crianças, espíritos que estão reencarnando para a transformação da Terra, nos ensinando. O que mudou nisso? Sumiram as 350 pessoas, ela não precisou se expor àquela situação que para ela estava gerando uma ansiedade? Não, muito pelo contrário. Ela foi lá e se apresentou. Orar, então, é ligar-se a Deus através de pensamentos, palavras e atitudes. A importância do nosso pensamento, das palavras e das nossas atitudes, porque nós estamos nos ligando a Deus. E a oração, então, nos coloca em contato com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, estimulando as nossas potencialidades, fornecendo apoio, fornecendo luz para nós vencermos as dificuldades, os nossos problemas. Quem ora examina melhor, por um melhor ângulo, os seus problemas, as suas dificuldades, aquilo que está lhe angustiando, aquilo que está lhe preocupando, permitindo então ver de uma outra maneira, ou aceitando a realidade com resignação e paciência. Mas a oração deve ser feita com humildade. Nós devemos reconhecer, perceber e entender quais são as nossas reais necessidades, sem cultivar ressentimentos para com o próximo. E não é necessário a ostentação. Não é necessário a ostentação, falar alto, a posição em que a gente assume. Para nós nos harmonizar com a espiritualidade superior, é fundamental nós estarmos receptivos às suas inspirações, às
boas inspirações. Quem cumpre seus deveres está orando. Quem estuda para compreender a vida está orando. Quem compreende o próximo está fazendo uma oração. Quem trabalha no bem está orando. Porque sempre que é possível, luariza-te com a oração. Faz espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras de paz. Sempre que possível, todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Jesus mantinha convivência amiga com os discípulos e o povo. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo do oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz. Que nós possamos sempre fazer uso da prece, da oração, para nos conectarmos com Deus, com Jesus, pois sabemos que quando as nossas rogativas são para nosso bem ou para o bem da coletividade, sempre estarão conosco uma pleiade de amigos espirituais para nos auxiliar nos dando força, coragem, resignação e entendimento para nós podermos identificar aquilo que realmente é necessário para nós. Muito obrigada pela atenção e boa tarde a todos.